E hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial, Gelisa Diniz, que vem contar as experiências que ela tem tido nos atendimentos com autismo e outras consideradas síndromes. Olá, Jéssica, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Assim que ela entrar aqui, eu já convido, mas ela tá chegando já já, tá bom? Enquanto isso, pessoal, eu quero dizer para você que essa live ela vai ser mais incomum do que você pensa. Quando a gente fala em autismo, a gente tem um preconceito, um conceito pré-estabelecido sobre o que seja autismo. E hoje a gente vem trazer uma abordagem completamente diferente sobre o autismo e outras questões aí que são abordadas de maneira até preconceituosa, né, nessa realidade. Contudo, com a presença da Gelisa, vocês vão perceber que existem maravilhosos que a gente não está habituado a ouvir. Então, eu já te convidei. Ah, legal, já está entrando. Vamos virar aqui. Olá, seja bem-vinda. Deixa eu só distanciar aqui um pouquinho, que eu estou Eu vou regulando aqui o acender espaço. a luz também, porque estava um pouco, já estava ficando escuro. Que bom que deu certo. Time, 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 time. Eu falo que o universo tem um impecável senso de tempo, né? Então, o que mais é possível? Eu falo que assim, a gente está fazendo essa live, gente, a esse horário, porque foi o que deu, né? Foi o que tinha para hoje. Porque eu falo que Nossos o horários. desafio do século hoje não é nenhum a não ser alinhamento de agenda, né? Tudo é alinhamento de agenda. Então, graças a Deus estamos aqui, né? Sejam todos bem-vindos. E tem muita gente que vai assistir depois, né? E tá tudo bem, né? Cada um no seu momento. Mas não percam de assistir, gente, porque olha, é uma abordagem completamente diferente sobre tudo que você já ouviu até hoje. Então eu vou pedir, em primeiro lugar, que a Gelisa se apresente, conte do seu trabalho tão lindo. Deixa eu aproximar aqui mais um pouquinho. Conte do seu trabalho e para os nossos convidados, né? Porque vão ter pessoas aqui que não te conhecem ainda. Sim, e primeiro te agradecer pelo convite, né? Na verdade, esse movimento que a gente está agora, né? No mês de abril, no meu interessante ponto de vista, ele tinha que ser todos os meses, só no mês de abril, mas vamos então agora, né? Entrar com essa possibilidade de falar e trazer esse tema, que na verdade é algo que para mim faz parte do meu dia, faz parte daquilo que eu sou, faz parte daquilo que eu faço e faz parte da contribuição que eu venho também sendo também para outras pessoas. Essa é a parte que para mim me traz muita alegria, né? Então, sou uma pessoa que nasceu em Belo Horizonte, mudou para o Tocantins com 15 anos e fiquei 30 anos no Tocantins. Esse ano eu fui para Poços de Caldas, Minas Gerais, e já venho trabalhando com as ferramentas, especificamente de Axis, há quase 5 anos. Foi um passo que eu dei, porque eu era de uma outra área, eu vim do empreendedorismo, eu vim realmente de lugares que a comunicação e o marketing era a minha zona de conforto, né? Mas sempre tinha algo ali que ainda me buscava ou eu percebia algo diferente, né? Digamos assim, na forma que eu lidava com determinadas situações. E o Axis, a partir das barras de Axis, meu primeiro contato foi exatamente com as barras, isso em 2017. Então eu já estou, né, nesse meio que a gente abre espaço para possibilidades. E principalmente, né, porque se a gente for falar do autismo, tem o Asperger, né, que é o autismo leve, que há muito tempo atrás chamava Asperger, de hoje não mais, né? Então, nível 1, 2 e 3. TDAH e TOC. E o livro que eu brinquei ontem, né, a gente vai sortear durante a live, também foi um passo que eu dei nessa direção. Então, para falar quem eu sou hoje, eu me percebo muito mais aquela pessoa que sabe quem é de verdade,
do que aquela pessoa que eu sempre pensei que eu fosse e sempre tinha algo muito inadequado, muito esquisito, muito incongruente com tudo e todos ao meu redor. Então, trazer para as pessoas que ser diferente pode ser um potencial muito mais valioso, né, do que chamar qualquer questão neurodivergente de deficiência ou limitação, não é bem assim. Então, é realmente o outro lado da moeda, e como tudo tem o outro lado da moeda, eu sempre brinco, né? E se ser diferente for de verdade uma potência, e não um erro. Então, é sobre isso. Lindo, adorei esse tema, que é o tema do seu livro, né? Que quem for o sortudo aqui hoje ganha o livro. Que eu vou esperar receber, onde você também quer receber um autografado. E depois eu te passo o endereço e fazemos todos os trâmites aí, porque eu quero saborear. Eu não leio mais livros. Hoje eu saboreio livros, porque A presença traz isso, né, querida? porque tem certas frases que dariam um livro inteiro, né? Sim. Um contexto todo. Então, assim, é muito gostoso ir saboreando os livros, né? Então, esse é um livro que eu escolho saborear. Gratidão! E esse movimento que a gente está com Axis também, né, que é Barras de Axis no Autismo, né, no mês de abril, eu quis trazer de forma mais presencial, né? Então, esse ano, esse espaço que você, né, trouxe aqui para a gente fazer a live, de fato, online, né, no digital, é essa atividade que eu tinha me organizado e que finalzinho já do mês, né, mas o que mais é possível a partir disso aqui que a gente está criando hoje, né, essa comunicação, essa conexão, e para que as pessoas saibam, sejam adultos, seja crianças, sejam os professores, sejam os educadores, né, os terapeutas ocupacionais, enfim, não vou limitar aqui ou definir aqui o nível de suporte, mas todo mundo, até o próprio ser humano, que vem ali para se colocar no mundo, em vários momentos ele vai precisar de várias questões que, né, requer suporte. E não intensificar isso como algo tão significante, isso como tão importante. E quando a gente consegue empoderar essas crianças que são rotuladas com essas etiquetas, né, muito específicas, né? Eu falo que isso por si só já é uma limitação, porque se você pega uma criança especificamente diagnosticada com TDAH ou um adulto, né, com TDAH, são mundos completamente únicos. Então, a palavra diferença, para mim, ela é uma libertação. Então, hoje eu prefiro ser livre. Então, se eu prefiro ser livre, como que eu também permito que o outro seja? Então, se permitir conhecer de fato como funciona e não como deveria ser o certo funcionar. E aí, se eu tenho, né, essa clareza de como eu funciono, então eu sei me colocar no mundo de uma forma que é muito única, que é muito individual. E imagina se a gente tivesse isso multiplicado. Tem assim uma coisa que me causa um certo incômodo. Eu não sei se a palavra é incômodo. Eu acho que desde criança eu me incomodo com rótulos. Talvez porque eu também tenha sido sempre muito diferente. Então você sabe o quanto que aquilo te incomoda, né? E eu dizia que sempre que minha mãe falava que alguém era diferente de alguém, eu falava assim, mas isso não é normal? Eu pensava, né? Primeiro eu pensava só, mas será que isso não é normal, as pessoas serem diferentes? E depois eu começo a verbalizar, na pré-adolescência eu já começo a verbalizar isso. Mas a graça da vida é que um é diferente do outro. Mas em algum momento isso foi, assim, entrou na cabeça dos meus pais. Eles acham ainda hoje, né, que nós temos que ser massa, né? Temos que ser manada. E que ser diferente é algo que é pejorativo, né? E eu sempre vejo que o rótulo essencialmente segrega. Então hoje a gente vive um mundo de
de rotulados. Então, a gente tem os depressivos, os diagnosticados com síndrome de pânico, os diagnosticados com autismo, os TDAH e os normais, né? Então, assim, verdade, o que está certo sobre isso, gente? Será que nós não estamos nos sugestionando e aceitando uma realidade que não é verdadeira? E quando você coloca dessa forma, uma outra coisa que me vem assim de imediato é como que eu coloco, né, todo mundo nessa mesma forma? Se a gente pega até as frutas, você vai no mercado, você compra lá meio quilo de morango, você vai comer todos os morangos, eles são iguais? O sabor é diferente, na sua grande maioria, né? O teor do açúcar, do azedo, o cheiro. Gente, é tanta coisa que tem diferente numa única fruta. Aí pega o ser humano, que é mega recheado de talentos, capacidades, habilidades, e aí você coloca dentro de uma caixa, escreve, ó, você vai ser só isso porque você é isso. Para ser normal, para caber nas expectativas das pessoas e para ser validado como normal. Porque senão você é um ETzinho. E aí, quando o Access traz para a gente esse espaço, né, de tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, será que a gente de fato pode escolher facilidade na vida? Ou a gente já chegou aqui sabendo que, nossa, tem que esforçar demais, tem que fazer muito, tem que ser altamente produtivo. Eu tive burnout, né? Então, o movimento de ter ido buscar melhoria para minha saúde mental e emocional foi exatamente o caminho da clareza daquilo que eu estava sendo, que eu não era, levado ao extremo, ao limite e quase deixa, né, de ser quem eu era de verdade em função de coisas que eu estava vivenciando que faltou só às vezes uma palavra, né, uma forma de expressar diferente, mas eu não tinha clareza do que era exatamente ter, né, e perceber como funcionava o cérebro atípico. E pais, né, geralmente, quando já estão esperando o filho, né, naquela ânsia da chegada do bebê, já começam a projetar como aquela criança vai ser, em vez de receber o presente que ela é. Vamos rezar para ser normal. Então, acho que a gente não nasce se como... Vamos só pedir que seja normal, não importa, né? A fala é essa, né? É muito essa, né? E o que é normal, né, gente? Aí quando você fala isso, me vem assim uma consciência. Você já pensou que a maioria esmagadora da humanidade está vivendo fora da sua essência, fora de quem ela realmente é? E sofre, talvez 99,9%. E sofre um aperto, um negócio desconfortável e não sabe por quê. Passa uma vida assim e não sabe por quê. Lia, o que eu mais tenho aprendido com, principalmente, não ser humano, que as pessoas que eu convivo hoje, né? Mas principalmente os facilitadores das classes das quais eu passei, eu conto um pouco sobre isso, né? Como é que foi esse processo dessa autodescoberta e esse autodiagnóstico, é que se nós estamos em desconforto com algo, a gente aprendeu a virar a esquina e não olhar para aquilo. Quando? Peraí, então não tem desconforto aqui? E se eu, de fato, receber e olhar para o que isso é de verdade? Então, a gente foi ensinado a buscar sempre fora, e isso que para mim eu chamo de... isso para mim que eu chamo de virar a esquina, né? Então, você está fazendo uma coisa aqui, não deu certo, você já desiste aqui e vai para o lado de cá. É diferente de você olhar o que tem por trás disso e receber daquilo para ir para o próximo passo. Eu vou usar como exemplo a questão do livro, né? Eu tive por muitos anos agência de publicidade e propaganda, mas eu era fundadora e administradora da empresa, era gestora, era um papel ali de CEO. Então, para todas as áreas que eu precisava finalizar uma campanha, tinha alguém, um braço ou uma perna ali que também fazia aquele conjunto, né, de forma maestral. Num momento em que eu saí desse lugar e fui para outro, para cuidar especificamente eu sozinha do meu livro,
eu reconheci potências em mim que quando eu estava na empresa delegando uma parte para alguém, é porque eu já tinha um saber inconsciente Sim. daquilo. E como? Toque. A pessoa que tem toque, a gente tem, né, o cérebro, ele tem uma consciência esférica. Então, nós estamos altamente conectados com a consciência do todo. Então, muitas das vezes, e é uma ferramenta que a gente tem, né, para quando o título da própria live, né, se houvesse uma forma diferente, né, de lidar com essas questões. Que é assim, o que eu estou percebendo, né? O que de fato eu estou percebendo aqui? E aí, quando a gente coloca as perguntas para esse espaço de lidar com a gente mesmo e com as nossas capacidades e habilidades, eu entendi por que eu saí de uma graduação e fui para outra, porque eu tive uma resistência com um determinado professor, porque o professor queria que eu aprendesse uma matemática de uma forma, uma matemática que não era a minha forma de compreender aquela informação, porque eu sou uma pessoa muito visual. Aí, na parte que eu sou muito visual, aí a gente, por exemplo, pega uma criança com TDAH e toque e autismo, tudo junto misturado, assim. Bem leve, mas com tudo junto, né? Às vezes, ela só vai gostar de verdade, sentir uma alegria genuína, se ela tiver um papel em branco todos os dias na frente dela e muitos lápis de cores, muita tinta, muito pincel. É um artista. Mas não. O correto é ele ir para a escola, ser alfabetizado numa escola de tempo normal, bababá, babibi. A gente tem que parar de induzir o ser humano a ir por um caminho sem antes perceber de fato quem ele é, o que ele pode ser, para não trancar potências, para a gente não desmontar um talento antes dele primeiro brotar, né? Que habilidades e talentos aquela pessoa tem natos que são realmente o presente que ela veio para ser. Exato. Esse é o caminho, de não colocar dentro dessa forma que a gente falou ali inicialmente, né? Então, e assim, eu trabalho muito atendimento individual com criança, mas também com adulto. E às vezes, por exemplo, a pandemia, um grupo de universitários que estavam fazendo medicina na Argentina, em Buenos Aires, e queriam voltar para o Brasil, por conta da pandemia, né? E a grande maioria ali com muitos problemas de ansiedade, muitos problemas de depressão, eu estava atendendo em grupo, e no grupo, tipo, 20, 22 estudantes, 17, 18, estavam lá fazendo medicina porque os pais queriam que eles fizessem medicina, eles não queriam fazer medicina. Então, isso para mim foi um índice de chamar tanto a minha atenção, que aí foi quando eu comecei a ter mentorias individuais para, tipo assim, cara, o que você quer ser na sua vida? Né, bem no iníciozinho do livro tem uma pergunta: o que é para você a sua vida extraordinária se você estivesse vivenciando ela hoje? E aí você se permite olhar para você, aquilo que para você faz de verdade, real sentido. E essa sutileza, essa docilidade com o outro foi o que eu encontrei em Axis. Por isso eu me tornei facilitadora de barras, depois de processos corporais, depois, né, trabalhando com alegria dos negócios, depois trabalhando com X-Men. Então, assim, o que está disponível para a gente que pode estar disponível para mais pessoas? Gelisa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a visão do Axis com relação a esse termo X-Men, que muita gente conhece, né, do desenho, mas que o Axis chama carinhosamente de X-Men. Para que, se tiver alguém que esteja dentro do Axis ou ainda não esteja e queira estar dentro dessa linha, possa escolher, né, ser contribuição para esses seres. Você pode dar uma explicadinha assim em geral, porque a gente tem pessoas que são de Axis assistindo e tem pessoas que não são. Então, assim, de uma forma bem genérica. Tá, então, 2 parágrafos, que inclusive notas do próprio Gary Douglas, tá? Então, quem são eles, né? Nós, X-Men. O Axis, X-Men, é visto como os diferentes. Então, não significa que ser diferente é porque você tem aí, né, algum desses rótulos que a gente falou, algum desses diagnósticos. Não. Você pode não ter nenhum deles e ser uma pessoa extremamente diferente,
criativa a ponto de você ter um comportamento que não se encaixa, né? Vamos dizer assim. Então, são aqueles que não se encaixam, nunca. São os desajustados, né? Os ditos esquisitos, os pinos redondos que tentam se encaixar em buracos quadrados. São as ovelhas negras? Os que são tão diferentes. Hã? São as ovelhas negras? Será? Não são arco-íris, ou ovelhas arco-íris, ou ovelhas neons, né? Então, são tão diferentes, né? Somos tão diferentes. O Rodrigo está dizendo aqui, me chamou. Mais um incidente. Oi, Rodrigo, seja bem-vindo. Mais um aqui, né? Então, são aqueles com talentos e habilidades que muitas vezes são mal compreendidos e são rotulados como deficientes, né? Ou então errados, né? Pela maior parte do mundo. Mas eles são realmente os talentosos, aqueles com talentos e habilidades que vão além do que o mundo já viu. Por isso essa questão do desencaixe, né? De não ter esse senso de estou errado, de inadequação, né? Eles são algo que nunca foi, é novidade para o mundo, né? Então, se você já assistiu os filmes do X-Men, ou leu os quadrinhos da Marvel, saberá do que a gente está falando aqui, né? O futuro das crianças X-Men depende de aprendermos como lidar com elas. Aprender o que é verdadeiro e aprender como promover e aumentar as suas habilidades. E não tentar fazê-las viver como nós. Essa é uma frase, né, do próprio Gary Douglas, fundador de Access Conscious. E assim, eu tenho uma alegria, uma honra, né, imensa de ter me percebido como exatamente eu sou e como eu funciono, já estando dentro, né, dos estudos avançados de Access. E a gente falou do livro, né, de saborear livros, né? O primeiro livro que eu acessei foi Você ensinaria um peixe a subir em uma árvore? E aí, nesse livro, conforme a gente vai lendo, a gente vai percebendo isso que ele coloca, que os X-Men são algo que nunca foi. Mas nunca foi para essa realidade, porque a nossa realidade ela está além dessa realidade. E se a nossa realidade está além dessa realidade, a gente não tem que brigar com essa realidade. A inclusão, a palavra inclusão, equidade, né, vem desse lugar. Então, agora, como seria sobre criarmos as nossas realidades para aí sim termos uma vida fenomenal, extraordinária, né, de forma que todo mundo pode ser a sua melhor versão. Mesmo que eu tenha um autista não verbal, ele com certeza vai ter uma habilidade de se comunicar de forma telepática. A gente observa, as crianças estão falando cada vez mais tarde, né? Sim, e alguns deles, né, eu tenho até um vídeo meu no YouTube de uma sessão para uma criança, a Clara, acho que de 5, 6 anos, que depois de 2 atendimentos, 2 sessões individuais, ela era dita como uma criança não verbal e ela está uma criança bem verbal. Então, aí o que vem, né? Então, se a mãe foi lá e de alguma forma identificou que essa criança era uma criança diferente das outras, e aí leva para um processo de diagnóstico. Aí lá dentro dos profissionais, né, que são vários profissionais que vão avaliar ali comportamento, várias outras coisas, já chama de autismo. Aí, o que acontece? Ela se conecta, essa criança se conecta com as outras mães, as outras crianças, pensa que ela também é aquilo e ela se torna aquilo sem ela ser aquilo. Ela precisa validar, né? E também por conta da forma que nós somos altamente conectados. Somos todos um. De forma telepática, né? Então, essa consciência esférica, ela traz isso. E aí, no momento em que a gente pergunta para essa criança determinadas perguntas que traz para ela o senso de quem ela é, do que ela pode, do que ela é capaz. Enfim, tem processos verbais e processos corporais que eu trabalho
né, nessas sessões, muda a vida da criança, que muda a vida da família, que muda a vida da comunidade escolar, que muda. Então, o que a gente tem disponível, que se mais pessoas de fato soubessem que isso é possível, que está disponível, que elas podem escolher. Tá. Fala um pouquinho, esse tratamento, esse atendimento que você faz é com barras de Axis e mais algumas ferramentas específicas? Hoje, eu trabalho especificamente com Access, mas eu não sou só as ferramentas de Access, né? Eu sou essa mulher X-Men que passou por muitas experiências e muitas consequências dessas experiências para que eu também pudesse ser, né? Eu vou até colocar entre aspas, né? Meio que treinada lá por Papai do Céu e falar assim, então você já passou por isso, agora você vai ter clareza de quando isso também vai estar acontecendo com outras pessoas. Então, meio que a gente consegue trazer essa pessoa para um estado de presença e de consciência em função das minhas próprias capacidades e habilidades com essas crianças, com esses adultos que fazem parte também desse grande número, né, de pessoas diferentes, carinhosamente chamados de X-Men. Porque eu fico pensando assim, né, que as crianças, elas são moldadas pelos pais, né? Então, o que você deixaria de orientação para os pais dessas crianças que são logo rotuladas de diferentes, de especiais, ou de uma síndrome ou de outra, elas são encaixadas, elas são rotuladas de alguma forma. O que você diria para esses pais? Como seria a forma que eles poderiam agir, que seria a maior contribuição para que essas crianças pudessem ser mais felizes? Eles, os pais, os educadores, pudessem, né, ir além do que é possível somente tendo diagnóstico. Então, receba isso como apenas uma informação e a partir dessa informação se abra para tudo que está de fato disponível. Por exemplo, no livro eu falo do tratamento do RIAC, que é uma tecnologia italiana baseada, além da parte de corrente elétrica, de bioenergia e tudo mais, mas é algo físico, é algo que está no consultório, nos consultórios médicos hoje, que trabalha a cada REAC, é uma sigla que se chama, tem um acrônimo, na verdade, né? E esse tratamento com o RIAC, é outra coisa que eu agreguei, né? Eu passei pela experiência, depois eu cito no livro também, eu falo especificamente como foi que eu descobri, eu ouvi numa palestra, depois eu fui atrás de um profissional qualificado em São Paulo, depois esse profissional em São Paulo estava indo para Palmas para ter agenda com outros clientes, e era para atendimento principalmente para as crianças lá. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer. Por exemplo, eu sou apaixonada com leitura. Você falou assim, eu não leio o livro, eu degusto o livro, eu saboreio o livro, né? Isso eu sempre fiz desde a minha infância. E aí chegou um determinado momento da vida adulta que eu me afastei disso que eu gostava. E aí, ao me conectar com o Axis a partir dessas perguntas, né, desses atendimentos, e principalmente empoderando a própria Gelisa, que era só mais uma informação que chegou no mundo dela, alguém do Axis me perguntou sobre se eu gostava de escrever. Eu falei, não gosto. Só que não era só assim, lá eu escrever, porque eu já escrevia redação publicitária, eu já escrevia contrato, até que eu falei, tem muita coisa que eu posso falar num livro hoje, que eu não encontro em outros livros, que eu gostaria de ter lido há 10, 15 anos atrás, né? Então foi quando eu me propus, mesmo com todas as questões, por exemplo, o TDAH, eu escrevi meu livro em 3 meses. Escrevi, revisei, diagramei, publiquei, né? Então, todos os trabalhos gráficos, né, do processo da produção e publicação de um livro, incluindo essa questão do marketing, foi ali o reconhecimento, inclusive, das minhas capacidades. Né? Então, se eu tive esse caminho, né, de identificar e reconhecer e me apropriar dessas capacidades e habilidades,
Hoje eu consigo fazer isso com escritores que escreveu a vida inteira, por exemplo, mas nunca tiveram a coragem por, né, questão de autossabotagem, autoconfiança, várias coisas que estão relacionadas. De se expor, exatamente. Então, aí veio mentoria de escrita, veio mentoria de estratégia de marketing para publicar livro. Então, por isso que eu falo, eu não sou só Axis, né? O Axis são ferramentas que estão inclusas dentro do que eu trabalho hoje, dentro desses atendimentos hoje, mas eu busquei muita coisa para falar assim, como é de verdade a vida extraordinária da Gelisa se ela estivesse vivendo essa vida agora. É now, é agora, né? E se a gente pergunta isso, eu dei uma palestra recentemente numa escola em Porto Nacional, Tocantins, e quando me convidaram foi pela questão do livro, quando foi a publicação dele no idioma inglês. E era justamente na semana do livro, então teve todo um processo ali da escola, né? E eu fiquei muito surpresa, para não falar num além, né? Que a gente que é de Axis, né, vai para um além, você fica, cara, como assim? Você congela, né, no tempo e espaço. Por quê? Foram mais ou menos uns 200 alunos e a escola não tinha auditório. Então eu tive que fazer em uma sala, que é uma sala preparada com acústica, de turmas, né? Então entraram, por exemplo, a cada 40 minutos, 2 turmas. E de todo mundo que passou por aquela sala, e no final da minha apresentação, do nosso bate-papo, da palestra em si, falando saúde mental e potencial infinito, inclusive, eu dei uma folha em branco para eles responderem se eles estivessem vivendo a vida extraordinária deles naquele momento, como ela seria. Eu saí nesse além que eu falei, porque as pessoas vivem, não é numa caixa, é numa caixinha de fósforo. E eu não estou falando só de crianças atípicas, eu estou falando de uma comunidade escolar de ensino médio em tempo integral, com atividades esportivas, línguas estrangeiras, tecnologia, laboratórios de informática. E aí foi quando eu percebi quanta contribuição nós podemos levar para o espaço escolar a partir do livro. E essa escola que você foi era particular? Não, pública, escola pública. Mas uma escola pública no Tocantins que tem um nível de escola particular. Eu rodo muito São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, de escolas particulares. É porque a escola pública hoje, ela tem um sistema mais castrador do que quando eu me formei com 17 anos em 1982 ou retrógrado, totalmente retrógrado, né? Então são essas experiências, são essas vivências. Eu falo que eu sou uma pessoa muito profunda e intensa. Então, cada experiência, como essa palestra em si, né, foi um dia ali. Quando eu fui para casa e falei para a professora, que foi a professora que me convidou, né? Eu falei assim, eu posso levar todas as cartinhas, né, para eu ler? E eu fiquei 4 dias lendo, categorizando, colocando informações. Abriu ali para mim um censo da educação brasileira, a nível norte do país, e de coisas que a gente pode implementar para mudar a realidade daqueles adolescentes. E isso se tornou uma das minhas agendas no mundo, que não é só para neuroatípico, entendeu? Só que esses adolescentes são os adultos do futuro. E eles não se conhecem. Eles não sabem nem o que é poder dar um passo além do lugar que você está. Eu trabalho com jovens também, né? Eventualmente. Porque já me aposentei, mas eventualmente ainda trabalho com jovens. E assim, eu amo o potencial subaproveitado que tem ali, né? Aqueles diamantes brutos que tem ali e a vontade que você tem de polir, né? De se deixarem polir. Porque às vezes as crenças de limitação em que eles vivem estamos sendo assistidos pela Irlanda. Que legal! Sejam todos bem-vindos. A Irlanda, Uberlândia, tem várias pessoas aqui que eu já detectei de fora. Eles estão assim, eles estão tão fechados para o novo, porque foram tão moldados para ser pequenos, para ser menos, que quando eu chego, né, com essa potência de libertação para eles, né,
assusta. Tem alguns Apaixona. e tem gente que não gosta, tem aluno que refuta completamente isso. Por quê? Porque é muito desconhecido. É um universo muito desconhecido, muito desafiador, né? Olhar para si do jeito que se é e não do jeito que os pais ou a sociedade esperaria que eles fossem. Isso eu possibilito que eles façam na minha aula e a gente faz um combinado que é de criarmos um ambiente seguro, onde nenhuma pergunta é boba, onde não existe bullying, porque cada um é respeitado como é. Isso já é no primeiro dia de aula, a gente já entra nesse acordo. Então a gente fica. Esse, esse espaço que você falou, né, da pergunta, né, que nenhuma pergunta é boba, para você ter uma percepção, né? Até eu brinco assim, às vezes da minha ingenuidade, que antigamente eu falava que a minha ingenuidade era a minha burrice. Hoje eu já sei que é um pouquinho diferente esse movimento, né? Eu passei por esse final de semana pelo meu 8º ou 9º fundamento, né? Que é a imersão de 4 dias do Axis, né? E aí agora, lá nas primeiras páginas da apostila, a pessoa tá lá, consciência, inconsciência, anticonsciência. Só volta uma coisinha. Tem uma pergunta que eu nunca fiz, que todas as vezes eu vou pesquisar no Google, depois eu esqueço, eu viro a esquina e faço outra coisa. Me dá clareza. O que é mesmo anticonsciência? Qual que é a diferença da inconsciência para anticonsciência? Então, assim, quando a gente coloca, né, as pessoas, e óbvio, né, a facilitadora trouxe isso de uma forma muito leve, muito divertida, e a gente foi para lugares, assim, de exemplos para que tivesse ainda mais clareza sobre isso. Mas o que eu quero colocar sobre essa questão, né? Que é uma coisa que é muito importante, principalmente para o autista, seja o grau que for. O Asperger, nós professorinhos, né? Que eram ditos como os professorinhos, essa questão do ambiente. Então, às vezes, a gente passa uma informação. O seu dia vai ser assim, Gelisa. A primeira coisa que você vai fazer é isso. Mas aí eu não sei a segunda, não sei a terceira, não sei a quarta. É isso que causa ansiedade. É isso que causa desconforto. Quando a pessoa não precisaria falar uma de cada vez se for 30 coisas. Mas ela pode mandar apenas uma imagem do dia inteiro que a gente recebe essa informação em bloco. Disparando, download. Então, essa é uma, para quem tem curiosidade com essa dinâmica, tá lá no livro. E se ser você... Não, voltando. Você ensinaria um peixe a subir uma árvore. Tem vários exemplos de como a mãe, por exemplo, eu falo mãe porque ela que acaba ficando mais com o filho, mas como os pais podem lidar com uma criança para que ela tenha esse espaço de segurança, mas ao mesmo tempo não limite-a a ir aonde ela gostaria de ir. E quando eu falo isso, não é só no espaço, né? De lugar físico, né? Mas às vezes de fazer coisas que ela nunca fez e que, como ela nunca fez, é o desconhecido. Como é o desconhecido, o cérebro dela já traz a proteção e aí, tipo, alguns trazem a ansiedade, outros preferem ir para a cama. Gente, eu sempre brinco, né? Estou na minha caverna. Por que eu estou na minha caverna? Porque naquele dia foi um dia muito desafiador, eu estou exausta e eu sei que meu corpo precisa de energia. E isso, onde eu tenho isso? Eu, Gelisa, para o meu corpo é sono, é descansar ali, né? Outras pessoas é fazer uma caminhada, outras pessoas é ouvir música. A mesma coisa. Como é que o seu corpo gera energia? Que tipo de energia o seu corpo gera? Todo mundo coloca, né? Ah, vai fazer caminhada 3 vezes na semana, vai fazer muscular. Agora tá, né, muito no auge a história das academias. Tá, mas no meu caso não é academia, no meu caso é ir para uma floresta, eu estar na natureza, é eu colocar o meu pé no chão, é eu tomar um banho de cachoeira. Então, o que é para cada um? Então, essas crianças, que realmente elas precisam receber essas informações dos seus pais e a liberdade deles escolherem por eles aquilo que faz bem para a mente deles, para o coração deles, para o corpo deles. Certo. Você está falando aqui, mas me veio assim um tonhe, assim, né? Imagina para um adulto que passou dos 30 ser diagnosticado autista, sendo
que ele já foi condicionado, ou tentaram condicioná-lo a caber na caixa. Como é que deve ficar a cabeça dessa pessoa? Como é que a gente pode agir com esse adulto? Especificamente para mim, lembra quando eu falei lá do suporte, que a gente pode buscar e ter esse suporte, mesmo que seja uma pessoa, entre aspas, dita como normal, é realmente fazer perguntas para ver se naquele momento, se essa pessoa for acompanhada por uma outra pessoa, ou um outro profissional, ou uma... Né, a gente tem dentro das terapias integrativas, a gente não coloca muito definição de nomes, né? Mas e se ele tivesse uma pessoa que pudesse trazer para ele que, olha, você foi treinado para ser isso, mas você não é isso. E quando o adulto entra... Quem é quando ele você? entra em negação? Quem é você? Oi? Quando ele entra em negação? Se ele já é um adulto, a gente não pode trabalhar além daquilo que ele se permite, né? Aí é entrar realmente em permissão. É saber que as pessoas escolhem o que elas escolhem e tem outras maneiras, outras formas de você lidar com aquilo para você contribuir e não para você obstruir. Legal, é uma dica boa. Eu estou fazendo perguntas assim que eu sei que são perguntas que surgem na cabeça das pessoas, né? Os pais, os educadores e realmente... E quando um educador ele tem um grau de autismo e nem sabe? Você já passou por isso? Eu já tive essa experiência com uma professora dessa escola, né, que foi uma das pessoas que, desde 2021, fez o curso de barras comigo, e ao longo do caminho ela descobriu, né, não é descobriu, eu falo que né, tomou consciência, né, percebeu. Primeiro filho, com TDAH, depois de algumas classes, inclusive, de Access, que ela foi me acompanhando também em algumas coisas, aí ela falou assim, olha, sabe que eu acho que eu também tenho alguma dessas características? Então, como é que a pessoa vai lidar com isso? É um processo de autodescoberta, é como eu falei, e se cada informação for só mais uma informação? Sem dar significância, sem dar relevância, né? Você lida com aquilo, exato, é como você lida com aquilo. Por quê? Por exemplo, a gente falou dessa questão né, da forma de funcionar. Para mim, eu leio um livro, dentro da minha cabeça, ele está sendo recebido e eu vou criando sinapses neurais como um fluxograma. Então, se alguém me pedir um fluxograma do livro, sendo você mudando o mundo... Uau, que capacidade incrível! Adoraria! E aí eu descobri com isso que a minha facilidade para aprender um idioma, que é uma das coisas que eu estou, né, buscando já tem... Quando a gente fez a publicação do livro em inglês, eu cheguei a dar uma entrevista para a Lalê Hancock, que é uma das facilitadoras mais antigas de Access, 17 anos, mais antigas, e que é também uma facilitadora X-Men, e que também facilita a especialidade da classe X-Men, né? A gente tem várias especialidades dos X-Men, né? Tem classe de 1 dia, tem introdução, tem classe de 2 dias. E aí, a partir daquele momento que o livro ganhou o mundo, né? Eu falei, agora eu vou ter que acompanhar o livro, não é o livro só me acompanhar, né? Então, eu comecei a abrir mão dessa limitação, porque trocava de professor, trocava de metodologia, trocava de curso, ia estudar sozinha, e a coisa não fluía. Aí, quando alguém, né, me fez uma pergunta e a gente foi conversando sobre esse processo, de como é fácil para mim montar sistemas e metodologias, ela falou, porque você pensa em fluxograma, você recebe a informação e seu cérebro já codifica, que eu vi, né, e traz dessa forma. E aí eu já ciente. Exato. E aí eu, ciente disso, eu comecei a trazer coisas para que essas mães, por exemplo, que vai lidar com essas crianças, né, o que você me perguntou, para que ela tenha ali um fluxograma de como ela vai enviar a imagem quando ela quer que o filho, por exemplo, sente e vai estudar e não vá lá fazer tal biro. Então, tem muita coisa que veio com esse reconhecimento dessas capacidades e habilidades. Então, qual é o seu jeito? Qual é a sua maneira, por exemplo, de fazer negócios? Qual é a sua maneira de gerar dinheiro? A sua maneira é a sua maneira. Por quê?
Todos nós temos nariz, boca, cérebro, perna, braço, blá, 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 blá. Ok. O nosso corpo é simétrico, Lia? Não. Nariz de todo mundo é igual, Lia? Não. Agora imagina o cérebro atípico, que não existe um no mundo igual ao outro. Então, como é que eu vou pegar o rótulo, colocar dentro de um lugar e falar, para essa pessoa se tornar uma pessoa funcional, bem-sucedida nessa realidade, ela vai ter que fazer isso, 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 isso. Não. Por isso que eu falo que as mentorias no movimento que está hoje, elas são autorais. Porque eu tenho que conversar com o pai, entender como aquele pai e a mãe funcionam. Eu tenho que conversar com aquele adulto, entender como ele funciona. Falar com aquela criança, para daí a gente ter um direcionamento, um acompanhamento de fluidez, que funcione para ele, que contribua para ele, não é para mim. Para ele. Para a sociedade, é para ele. Isso, então é ver o outro como ele é. É uma coisa que eu percebo, assim, que as redes sociais, elas vêm enfatizar muito, incentivar muito a questão do ser bem-sucedido, entre muitas aspas, porque ser bem-sucedido é tão relativo, né? Ter sucesso é algo tão relativo e pessoal. E aí eu fico pensando quanto que essas crianças que são diferentes e não são aceitas como diferentes, como elas se frustram de não conseguir ser bem-sucedidas de acordo com o que se entende de ser bem-sucedida dentro dessa realidade. E pra gente, né, eu saí agora do fundamento, uma pergunta que eu até publiquei ontem. O segredo do sucesso, qual é? Você está disposto a mudar a qualquer momento. Flexibilidade. Mudança. Deixa eu só ver nossas horas aqui. Olha, a gente está 17, 19. A gente deve ter A Kátia. A gente tem uns 10 minutinhos. Então. Não, o que você quiser, tá? A Kátia está perguntando aqui: existe uma idade específica para introduzir barras de axis em crianças? Não. Na classe dos adultos, as crianças podem participar. E também podemos, nós facilitadores de barras, porque a Lia também dar classes especificamente para as crianças. Eu já fiz isso muito na pandemia, porque as crianças recebem, né, há milhões de anos na velocidade do espaço. Então, imagina que aquela criança que está ali, o pai também, é algo que dentro de casa, digamos, já tem uma ferramenta de peso para lidar com... Adoro quando tem criança na classe. A classe se transforma, ela vira pura luz. Porque para a criança ainda não tem essas limitações que o adulto tem. Então você consegue expandir qualquer coisa que você diga para elas recebem, elas estão à disposição de receber. E se ela recebeu aquilo, a vida dela futura vai ser diferente, né? Por mais que tenha essa influência, ela vai conseguir bater asas. Então, eu super incentivo os pais que têm os filhos para trazerem para os cursos. Inclusive, acho que nesse mês de maio, acho que eu vou ter criança na classe. E, assim, é algo que é presente para mim, para minha vida. Para nós. Eu falo que toda vez que eu sei que tem uma criança na classe, eu falo, cara, presente. Bênção. Milagre. E eles têm umas sacadas, umas consciências, né? É código genético modificado, né? Eles vêm com uma sabedoria, né? Ou eles têm mais acesso a esse saber natural do que a gente tinha permissão de ter. A gente não era permitido acessar. O canal deles está aberto, né? E, tipo assim, não tem limitação da mente ainda. Então, é um espaço de muito recebimento. Muito legal. Tem alguma coisa que você gostaria para finalizar? Alguma coisa que eu não tenha abordado, não tenha deixado você falar? Meu filho falou que eu pareço o Faustão, que eu não deixo ninguém falar. O que mais você... o Rogério... É Rogério? Rodrigo. Você falou? Tá aqui com a gente? Rodrigo. E eu tenho 2 primos, Rodrigo e Rogério, são irmãos, né? Então deve estar... Rodrigo. Ele colocou algo sobre altas habilidades de superdotação. Hoje no Brasil, a gente está tendo mais ferramentas, mais recursos com relação a esse, digamos, refinamento de alguns diagnósticos, né? Exemplo, quando eu falei aqui do Asperger, né? Da síndrome de Asperger, que não existe mais essa nomenclatura
já, acho que desde o DMS 5, 2022, se eu não estiver enganada, e simplesmente ficou autismo leve, ou nível 1 de suporte, 2 e 3. No caso da superdotação, já tem se falado muito, é uma doutora Denise Arantes, de São Paulo, eu gosto muito da forma que ela pesquisa e traz essas informações para a gente, aonde uma grande maioria de autista 1, que está sendo, né, diagnosticado desde 2022, com esse refinamento, reconhece ali partes das altas habilidades ou da superdotação, ou os dois juntos, altas habilidades e superdotação. Então, assim, para mim, Gelisa, meu ponto de vista são refinamentos e traz mais clareza de como você funciona. Então, tem uma área específica da minha vida que ali eu percebo que tem características quando eu leio lá em relação às altas habilidades. Eu vou me absorver e me prender ao diagnóstico? Não fiz isso nem a primeira vez. Então, não farei isso. O que eu faço é como eu funciono, como eu posso lidar melhor com tudo isso que eu sou e o que eu vim para trazer que realmente só a Gelisa pode trazer para o mundo. Tá. Você falou Denise Arantes, é isso? Doutora Denise Arantes. Vou dar uma olhada, porque é um assunto que sempre me interessou desde o princípio, quando eu cheguei no Axis, porque eu já fiz muito trabalho com crianças diferentes, consideradas. Eu não lembro como que era o termo na década de 80, mas eu acho que eram crianças especiais, alguma coisa assim. Eram crianças especiais. Olha, no livro, eu tenho, no final do livro, tem uma citação, eu fiz algumas citações finais, e tem exatamente o acréscimo, né, que foi feito no DMS de 2022, essa mudança, né, ela é importante por dois motivos. O mais óbvio é que deu o reconhecimento formal das autoridades, né, psiquiátricas, a Asperger, por exemplo, mas, contudo, visto como um conjunto e seus critérios de diagnóstico de sintomas de autismo, mas nem tanto. Então, assim, então é autista, mas nem tanto. Para mim, isso vai lá para as altas habilidades para a superdotação. Então, às vezes, pensa que é por conta das características, mas quando vai se analisar os comportamentos, competências, né, a interação socioeducacional, sociocultural, são muitas subdivisões, né? E no Axis a gente vai direto à pergunta, verdade, isso é tal coisa? Isso é leve ou é pesado? O que tem de verdade por trás disso? Quais são as mentiras, né? Então a gente tem muitas perguntas para que isso seja um processo bem mais leve. Gelisa, né? E no caso... Você aconselha adultos ou crianças que foram diagnosticados com o Axis fazer a classe de barras? Você acha que isso pode ser contribuição para a vida deles? Olha, eu vou para aquele lugar. A gente tem fome, a gente precisa de comida, correto? O nosso corpo, ele gera energia também a partir daquilo que a gente se alimenta. A pessoa, ou o pai, né, precisa perceber também se ele for receber aquelas ferramentas, ele vai estar disposto, de fato, a usá-las. Ou se permitir, pelo menos, conhecer e acessar. O que eu posso falar por uma experiência de vida, desde 2017, é que tudo que foi incluso enquanto ferramentas só trouxe para a minha vida e para a vida de outras pessoas mais facilidade, mais leveza e um espaço de ser quem eu sou de verdade. Legal. Né? Então, assim, eu não sou aquela pessoa que costuma indicar, né? Eu faço uma pergunta para a pessoa ter uma percepção dela própria a partir daquilo que está disponível. Eu acho que esse é o papel da própria live também, né? Porque entregar para o mundo, o Gary Douglas já entregou. Agora recebe quem eu sempre brinco que Axis é para todo mundo, mas nem todo mundo vai ser para Axis. Então, o que está disponível agora, né? Que você nunca escolheu, se você escolhesse, criaria algo muito mais divertido na sua vida. Ai, que lindo! Eu acho que ficaríamos com essa pergunta para finalizar a live, porque eu estou morrendo de medo dela não ficar salva. Então, olha, é uma delícia, eu ficaria assim horas aqui com você. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo também ficariam, mas infelizmente a gente tem que ir fechando. Então eu quero agradecer do fundo do coração a sua gentileza, a sua generosidade, o seu tempo para poder trazer tanta clareza
numa abordagem tão leve, tão tranquila, né? Até para dar uma certa calmaria para alguns pais, para alguns professores que não sabem lidar com essa situação, que acabou virando algo muito mais grandioso do que É só uma nova é uma geração. nova geração chegando, gente, muito especial, para fazer um mundo novo, muito incrível. E como nós podemos receber isso com total facilidade? Para fazer o sorteio, print da tela, e aí marca que estava presente e marca nós duas lá. Os primeiros stories que chegarem para mim ou para você já ganhou o livro. E aí eu vou enviar autografado também pelo correio. Então vamos lá, printa a tela e marca Lia Ferreira _ e Gelisa Diniz. Tem algum ponto? Não, Gelisa Diniz. Simples, muito simples. Vai lá, corre lá, porque nós vamos ter que fechar aqui. Um beijo para vocês, uma semana incrível com feriado. E o nosso print. E o nosso print também. Tô rindo aí, vamos lá. Peraí. Não, eu vou pedir pro Rogério. Rodrigo, dá o print, porque senão eu vou tirar a minha mão do lugar aí. Alguém dá o print. Ok. Obrigada. Beijo. Obrigada a todos que vieram. Gratidão. Um beijo. Espero vê-los em breve, pessoalmente. Vamos sim. O que mais é possível. Tchau, tchau, pessoal.